No Evangelho de João, capítulo de número 5. Vamos para a leitura a partir do verso 1, para nós nos contextualizarmos aí e começarmos a falar sobre esse assunto bastante curioso e bastante interessante. Evangelho de João, capítulo de número 5, a partir do verso 1, diz assim a palavra do Senhor. Depois disso, havia uma festa entre os judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém há, próximo à Porta das Ovelhas, um tanque, chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos e ressecados, esperando o movimento da água. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. E o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado, e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: Queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me ponha no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: Levanta-te, toma o teu leito e anda. Logo aquele homem ficou são, e tomou o seu leito e andava. E aquele dia era sábado. Esse texto eu tenho certeza que é muito conhecido da maioria de vocês. Tá? E essa passagem ela traz um milagre muito bonito, né? Mas tem algumas informações que geram muitos debates entre os teólogos. Seria mesmo um anjo que descia ali nas águas e curava as pessoas? E mais, se isso fosse verdade, e as pessoas estivessem indo até aquele tanque, seja pela cura, seja pelo anjo, isso não seria idolatria? Todas essas perguntas elas são muito honestas, tá? Mas vamos ao texto e o que nós podemos descobrir com aquilo que ele nos passa. Você deve ter aí na sua Bíblia, ou você já deve ter visto em alguma Bíblia, lido em algum lugar, que existem partes desse texto que elas estão entre colchetes. Você já reparou isso? A sua Bíblia ela tem? Você já viu alguma Bíblia que tenha esses trechos em colchetes? Vamos entender o porquê disso? Olha, uma parte desse texto do Evangelho de João, ela não vai estar entre os pergaminhos e os manuscritos considerados mais fidedignos, né, os mais confiáveis. Há uma discussão que possivelmente João não teria escrito este relato e essa parte específica entre colchetes, que seria a parte B do verso 3 e a parte completa do verso 4. Tá? Como você pode observar aí na sua tela, a parte B do versículo 3 e todo o versículo 4 são trechos em colchetes, porque eles são considerados, né, pela maioria, não escritos pelo apóstolo João. Olha que interessante agora. Apenas no 5º século, ou seja, do ano 401 até o ano 500, essa parte entre colchetes ela aparece pela primeira vez dentre as cópias, algumas das cópias do pergaminho desse escrito do Evangelho de João, mas ela aparece na forma do que as pessoas chamam de palimpsesto. O que seria um palimpsesto? Palimpsesto é uma parte escrita do pergaminho que ela foi anteriormente apagada e reescrita novamente por cima. Então você não tem certeza do que estava escrito antes e o porquê foi apagado e porquê foi escrito em cima. Se o que foi escrito em cima é uma outra coisa, é uma parte diferente. Então é um palimpsesto. Não necessariamente isso é considerado como uma adulteração do texto, uma vez que você não tem informações suficientes para avaliar o que estava escrito antes. Pode ser uma correção, pode ser uma alteração, pode ser um acréscimo. Não é considerado necessariamente uma adulteração do conteúdo dos manuscritos, tá? Mas
levando isso em consideração, o que foi escrito posteriormente em cima da parte apagada também não foi eliminado, e nesse caso específico do Evangelho de João, ele não foi retirado da maioria das escrituras, das Bíblias que nós temos hoje impressas, porque existe uma mínima possibilidade de que esse texto, né, que foi aí acrescido, né, esse texto que foi acrescentado pelos maçoretas, né, que são os copistas dos pergaminhos, existe uma mínima possibilidade de que ele seja verídico. E ele aparece também numa quantidade de cópias suficientes para serem pelo menos levadas em consideração. Seria uma amostragem aí, vamos supor, se você tem 1000 cópias escritas desse mesmo texto, e em 1000 dessas cópias você tem ali, sei lá, 200 que aparece essa inclusão, eles, pela mínima possibilidade, acabam levando em consideração esse texto, e por isso ele não é eliminado, também pelo fato de que, se ele não fere o restante da concordância do relato do Evangelho de João, do texto de João, daquilo que todo o Evangelho vai dizer, ele não é eliminado porque também não fere a concordância, porque ele não traz uma informação que seria contraditória ao restante dos relatos, que seria considerada aí uma blasfêmia ou algo dessa natureza, uma vez que está atribuído por uma crença, uma superstição local da época, o fato de um anjo poder curar, o que não necessariamente fere a doutrina cristã ou a crença que eles tinham acerca dos anjos, das suas capacidades e das suas propriedades. Tá? Então essa mínima possibilidade de ser verídico era o suficiente para que não fosse excluído esse texto, apesar de que algumas Bíblias não trazem essa informação impressa, mas apresentam essa possibilidade em notas de rodapé. A mesma coisa que acontece, por exemplo, na Bíblia de Jerusalém, que traz, por exemplo, capítulos 13 e 14 do livro de Daniel no Antigo Testamento, mas a nota de rodapé traz informações ali de que ela oficialmente se encerra no capítulo 12, né? A profecia, o texto, os escritos de Daniel. Então é importante ter isso em mente. Então digamos que esse acréscimo, essa talvez inclusão, ou essa crença específica de alguns maçoretas, né, essa inclusão maçorética do texto, ela permitiu-se continuar numa grande quantidade de escritos, porém com a recomendação de que estivesse entre colchetes, para que as pessoas entendessem que é um texto que não está na maioria dos pergaminhos e cópias do texto original. E em muitos casos, como nós temos hoje, é uma forte recomendação de que as Bíblias que optam por trazer esse texto, elas tenham notas de rodapé explicando isso que eu acabei de passar para vocês. Tá? Então é natural que algumas Bíblias tenham esses versos e é natural que a maioria delas não tenha esses versos.